Boa tarde, amigos do Conexão Odisseia. Eu, Marcelo Lambert, tenho o prazer de apresentá-los mais um programa nessa tarde de domingo, hoje dia 3 de junho de 2012, nessa agradável tarde de domingo de outono, uma tarde ensolarada, um clima agradável, e eu tenho aqui hoje no estúdio do Conexão Odisseia, do Centro de Pesquisas Odisseia, o Vanilson Fickert. Ele vai se apresentar a vocês. Ele é da área de turismo e ele hoje vai fazer um trabalho muito interessante aqui no Conexão, falando sobre a sua expedição no Peru. E o programa de hoje, eu tenho o imenso prazer de dizer a todos vocês que o Centro de Pesquisas Odisseia completou 3 anos de existência. 3 anos que nós estamos aí lutando pela democratização do conhecimento, levando para as pessoas informação de qualidade e, claro, essa nossa cruzada contra aquilo tudo de ruim que tem na internet e que leva as pessoas a não reflexão e exatamente o contrário disso, a um processo de alienação. Eu queria mandar um abraço também para todos da Cyber Rádio Lusófona e da Cultura Online BR, que está neste momento também nos ouvindo, né? São os nossos grandes parceiros que nós estamos aí já nesse trabalho conjunto aí, também pelo programa Por Dentro da Matrix e, sem dúvida nenhuma, agora com o Conexão Odisseia. O Vanilson já veio aqui numa outra ocasião, né? E eu vou pedir agora para que o Vanilson se apresente, fale um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória, né? Para depois especificamente a gente entrar no assunto de hoje. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no Conexão Odisseia. Com imenso prazer, eu e toda a equipe técnica do Odisseia recebemos vocês aqui no programa de hoje. Então, Vanilson, dá um olá para os nossos amigos e se apresente, por favor. Bem, boa tarde, Marcelo, boa tarde aos amigos do Conexão Odisseia. É um grande prazer estar aqui, em especial nessa edição de 3 anos, né? Eu digo que é uma honra para mim aqui, porque eu estive logo nos primeiros programas, eu fui entrevistado e acompanhei, né, o crescimento de vocês e estão todos de parabéns, toda a equipe do Odisseia. Vocês realmente fazem um trabalho excepcional, né, dentro dessa ideia de disseminar o conhecimento e a parte da humanidade a todas as pessoas. Bem, eu sou formado em turismo, né, pela ECA USP, já faz algum tempo, trabalho hoje na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo há mais de 10 anos, e sou um apaixonado pela minha área, gosto muito de conhecer outros lugares, conhecer pessoas, né? É uma coisa que eu consigo administrar bem, no sentido de ter um trabalho e fazer uma coisa que eu gosto, né? Que eu acho que isso é excepcional para todo mundo. Então, eu acho que isso me dá uma qualidade de vida, uma qualidade de pessoal muito grande. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas tanto em ganhar dinheiro e não fazem uma coisa que gosta. Então, eu acho importante isso, que você vá buscar o seu sonho. E acho que é o trabalho do Conexão Odisseia justamente isso. Tirar um pouco essa imagem de que o dinheiro, aquela coisa ligada ao material, é a única coisa importante, sendo que o que vale é a sua satisfação pessoal em fazer o que você gosta. Muito bem. Eu queria, inclusive, lembrá-los que nós estamos há 1 ano da expedição Odisseia no Mundo Inca. E o fato do Vanilson estar aqui falando da sua expedição no Peru também é uma abertura de contagem regressiva, né, para a expedição Odisseia no Mundo Inca, que estamos aí trabalhando para 2013, julho de 2013. Bom, iniciando então, vamos direto ao assunto, né, Vanilson? E é um momento muito especial para mim, porque todos vocês sabem que eu sou historiador, e é um assunto que muito me interessa, inclusive assunto esse que nós estamos cada vez mais mergulhando em pesquisas, justamente por conta da nossa expedição. Lembrando que temos o nosso site, que é o www.mundoinca.com.br. Acessem o site, que é o site aí da nossa expedição. Então, Vanilson, começando aqui a nossa pauta, por que o Peru
como destino da sua viagem, né? Por que você escolheu o Peru e quais as razões, os motivadores que te levou a isso? Bem, na verdade, eu tenho formado em turismo, eu tenho uma vontade de conhecer vários lugares no mundo, né? Então eu tenho uma lista enorme de lugares que gostaria de conhecer, tanto no Brasil como fora, e o Peru era um desses locais. Então sempre que aproxima minhas férias, eu procuro localizar esses locais, o que tem de interessante, alguma promoção. Eu busco dentro de várias possibilidades o que é mais econômico e que agregue a parte econômica com a satisfação pessoal e conhecer o máximo possível. No caso, eu consegui uma possibilidade no Peru de conhecer em um curto espaço de tempo, conhecer muitos lugares, né? Então foram aproximadamente 20 dias que eu fiquei no Peru, mas conheci várias cidades, várias regiões, e me surpreendi bastante. Eu consegui agregar o máximo. Foi uma viagem cansativa porque é muito corrido, mas foi muito interessante. Muito bem. Agora é interessante dizer assim, nós temos aqui uma situação de uma viagem rápida, porque 20 dias para o número de lugares que você visitou foi muito rápido, mas ao mesmo tempo você conseguiu, porque a gente já conversou bastante, você conseguiu trazer muito conhecimento, né? Agora, eu não sei se isso tem a ver com estrutura, e você que é o profissional da área. Fala um pouco da estrutura de turismo do Peru e fala um pouco do Brasil, se existe alguma relação, porque eu acredito que a viabilidade de estrutura, ela facilita com que o turista consiga visitar uma área maior, conhecer uma área maior, né? E inclusive dizer para os internautas aí que as fotos que vocês estão vendo são fotos da expedição do Vanilson. Aqueles que estão ouvindo pela Cultura Online ou pela Cyber Rádio, vocês também podem depois acessar o cpodicea.com e ver as imagens também, que vale muito a pena. Então fala para nós, Vanilson, essa questão da estrutura e se tem relação com o fato de você conseguir fazer uma viagem tão eficiente num prazo de tempo que não é tão longo e ao mesmo tempo você ter prazer, porque eu acho que é o objetivo inicial da viagem. Sem dúvida, com relação à estrutura, foi uma dificuldade no sentido, porque eu defini o destino muito próximo da viagem do meu período de férias. Então, tem um mapinha aí que vocês vão poder observar, que eu fiz uma adaptação de um mapa que existia, em que eu fiz trechos rodoviários que são as linhas mais largas com trechos aéreos dentro do Peru. E eu tive uma grande dificuldade para conseguir visitar tudo que eu gostaria, do que eu tinha de conhecimento. Depois, ao longo, quando eu fui conhecer o Peru, descobri que tinham outros locais muito interessantes que eu não pude participar, merece uma outra visita. Mas a infraestrutura que eu tive no Brasil para conseguir acessar o Peru foi meio complexo. Por quê? Quando você pensa em turismo internacional, principalmente o europeu ou o americano, quando eles falam em América do Sul, a imagem que eles têm é Machu Picchu. Então, a imagem sul-americana não é o Brasil, né? O que eles têm são os Andes e Machu Picchu. Essa é a imagem de conhecimento, tanto é que eles recebem um grande número de turistas por causa disso. Então, Machu Picchu é a imagem internacional quando se fala de América do Sul. E a América do Sul é muito mais complexa do que apenas um único monumento. E é claro que eu gostaria de conhecer Machu Picchu e eu tinha algum conhecimento de outros locais. Para buscar as opções que existiam no Brasil, era muito limitado. Eu tive que fazer uma parte com uma agência brasileira, e outra coisa eu tive que ter contatos dentro do Peru para fazer outras coisas que não eram oferecidas no Brasil. Então, a estrutura no Peru hoje me surpreendeu bastante quando eu cheguei. O sistema receptivo deles é excelente, assim, pelo menos eu não tive problema algum. Em algumas regiões, é claro, sempre tem uma ou outra falha, eles têm problemas de infraestrutura urbana, muitas vezes, mas é excepcional a estrutura com que nós comparamos com o Brasil. Então você tem acesso a outras regiões muito fácil, aéreo ou rodoviário, coisa que você tem dificuldade aqui no Brasil, então não é tão fácil, e é muito caro dentro do Brasil você viajar. Tanto é que essa viagem para o Peru, o que eu gastei para fazer a viagem no Peru, muitas vezes eu não conseguiria, por exemplo, ir para Manaus e conhecer a região norte, que é uma região muito cara para quem é aqui da região sul do Brasil. Infelizmente a gente sabe que é muito caro, e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, e eu acho que tem a ver até com questão hoteleira, tem a ver com estrutura aeroportuária, e é um absurdo pensar o potencial turístico que o Brasil tem, né,
diversidade de biomas, ecossistemas, enfim, que poderia oferecer o ecoturismo e uma série de questões, e infelizmente isso a gente tem, é muito caro. Um hotel de floresta na Amazônia não tem brasileiro, quase. Né? É só europeu, americano, enfim. Infelizmente a gente acaba não tendo acesso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. O norte do Peru, nós sabemos que não é tão visitado e não é algo tão desejado pelo turista, principalmente pelo turista brasileiro. E eu sei que você foi para o norte, você conheceu as culturas, as cidades, a gastronomia daquela região. Então fala um pouco para os nossos amigos, né, da Cyber Rádio Lusófona e também da Cultura Online Brasil e aqui do Centro de Pesquisas Odisseia. Fala um pouco para os nossos amigos essa tua experiência no norte do Peru. Com relação ao... Aliás, eu queria aproveitar o gancho com relação ao hotel de floresta, que o Peru recebe muito mais turistas para a floresta amazônica peruana do que a floresta amazônica brasileira, porque eles têm uma estrutura muito melhor para receber lá em Puerto Maldonado, que é um polo de turismo de selva, que é muito maior do que o nosso em Manaus. Com relação ao norte, o norte foi justamente o que eu tive dificuldade de conseguir no Brasil. Tudo que se oferece de turismo que eu consegui achar no Brasil, com relação ao Peru, era muito ligado ao sul do Peru, onde estão as atrações mais famosas, Machu Picchu, Cusco, Lago de Titicaca. Mas o norte, que tem algumas coisas que são importantes, inclusive patrimônios da humanidade tombados pela Unesco, eu tinha uma grande vontade de conhecer. E eu só consegui via uma agência peruana, eu tive que entrar em contato, procurar, e é sempre uma... Você fica mais inseguro, porque você está vendo uma outra coisa em outro país, você tem alguma dificuldade. E é um lugar que vale muito a pena. Eles não têm a estrutura tão boa como o sul, já estão organizada, mas eles estão num nível muito bom também. Você consegue fazer um bom passeio. E tem coisas excepcionais lá. Principalmente se você pensar que boa parte do que a gente vê como Inca, né, é muito mais recente do que os pré-Incas, quando a gente tem contato, você vê coisas que são feitas em adobe, em barro, principalmente que está no norte, a parte da cerâmica deles é excepcional, e é o que você vai encontrar. É no norte que está o Museu de Cipã, né, que foi encontrado, que é o Tutankhamon daqui da Sul-América, que o acervo é maravilhoso e o museu é excepcional. Tem outro museu que é o de Sican também, que tem um acervo maravilhoso, e todos estão no norte. Então, vale a pena uma visita, é muito bonito, Trujillo, Chiclayo e os museus dessa região. É um lugar excepcional e eu indico para todo mundo. Muito bem, você está no programa Conexão Odisseia, hoje com Vanilson Fickert, falando sobre a sua expedição no Peru. Eu queria aproveitar esse momento e dizer que agora, próximo dia 23 de junho, na cidade de Guarulhos, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, eu estarei lá ministrando uma palestra, entrada franca, sobre 2012 e a civilização maia. E lá eu vou estar lançando oficialmente o projeto Y12, que é um grande projeto aqui do Centro de Pesquisas Odisseia, que nós vamos estar oficialmente lançando lá, inclusive com toda a equipe do Centro de Pesquisas Odisseia, inclusive falando sobre o projeto Y12. E eu convido todos vocês, nossos amigos da Cultura Online, da Cyber Rádio Lusófona, todos os nossos ouvintes, todos aqueles que acompanham os trabalhos e projetos do Centro de Pesquisa e, claro, as pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho. Né? Não esquecendo que vocês podem acessar o meu site, que é o www.marcelolambert.com, e o meu e-mail, contato@marcelolambert.com. E, meus amigos, quem quiser participar com perguntas para o Vanilson, aproveite pelo nosso chat, que o Leandro, o nosso mago da web designer, como eu sempre falo, ele está lá conectado com vocês no chat, né? E ele vai transmitir aqui para nós as perguntas para todos vocês. Bom, vai lá a próxima pergunta para o Vanilson. A possibilidade de construção de um aeroporto internacional na região de Cusco pode tirar o fluxo turístico de Lima? O que você acha dessa situação? E Lima, vale a pena visitar? Isso aqui é uma questão que eu venho escutando também. E eu quero a sua opinião técnica e a sua opinião de alguém que visitou e conhece a estrutura. O que você acha a respeito disso, Vanilson?
Bem, é uma pergunta complexa e é uma grande dúvida que eu senti, principalmente na região de Cusco, né, com as pessoas que eu tive contato ligadas à área de turismo. Sem dúvida, a infraestrutura de um aeroporto internacional próximo a Cusco, porque eles têm um aeroporto regional que não recebe grandes voos, facilitaria muito o acesso a Cusco e a Machu Picchu, que é o grande, como eu disse, o grande centro do imaginário dos turistas, das pessoas que querem visitar. Só que, por um outro lado, você tirando o fluxo de Lima, Lima é uma cidade extremamente interessante, me surpreendeu muito a cidade em si. Mesmo a parte histórica, que é a região central, tem fotos aí da catedral, da praça maior que eles têm. A limpeza, a organização que Lima possui é excepcional. E eles viviam uma dificuldade, por exemplo, que eles estão divulgando Lima mais, porque as pessoas, Lima acaba ficando só apenas como uma passagem. E ela tem um potencial ainda muito maior do que existe. Então, é complicado você colocar o aeroporto se você não fizer também uma estrutura para que a pessoa visite Lima, né? Porque vale a pena. Então você vai... É a mesma coisa, a pessoa que vem ao Brasil, fica no Rio de Janeiro e diz que conheceu o Brasil. O Brasil é muito mais complexo do que isso, e o Peru também, né? Então, essa dificuldade que você tem, né, com relação, por exemplo, a tirar Lima do percurso, eu acho que é muito fatal para o turismo de Lima e principalmente para a sua viagem. Vale a pena conhecer Lima, a parte colonial, o túmulo do Francisco Pizarro na catedral. Você tem várias, que eles chamam huacas, né, que são lugares sagrados, dentro da área urbana de Lima. Você tem pelo menos 2 pirâmides que estão sendo restauradas, que são abertas ao público. No entorno de Lima tem um complexo chamado Pachacamac, que é excepcional, grande, todo de adobe, todos são pré-incas, né? Teve uma civilização Lima, inclusive. Então, vale a pena conhecer. Eu diria que Lima é excepcional, entre outros motivos, por ser uma cidade grande, conhecer um pouco da cultura de todo o Peru, porque concentra tudo, mas vale a pena como possibilidade turística, tanto da parte pré-inca como da parte colonial. A cidade é muito interessante. Muito legal. Até em relação a isso, eu queria também fazer uma colaboração. O processo colonial espanhol aqui na América, ele pautou a construção de cidades. E a cidade, ela era uma unidade de poder. Ela tinha um aspecto coercitivo dentro da estrutura da ocupação e da estrutura colonial. Então essas cidades como Lima, Cidade do México, as capitais aí da América Latina, né, espanhola, elas tiveram esse papel. E esse papel era fundamental nessa organização colonial. Então, abrir mão do turismo em Lima é abrir mão de boa parte da história desses países. Então, eu também aconselho a todos vocês colocarem pelo menos aí 2 dias em Lima para vocês poderem aproveitar. E como bem disse o Vanilson, Lima é visto muito como uma cidade dormitório para você fazer transições para outros lugares, né? E eu queria aproveitar, acabei de receber informações aqui, a gente está com uma audiência enorme no programa de hoje, então eu queria agradecer profundamente a todos que estão nos assistindo. Hoje está tendo o Jogo do Brasil exatamente nesse momento, e não é fácil conseguir uma audiência com acima de 40 mil pessoas aí nos acompanhando, já chegando na casa de 42 mil pessoas, né, em pleno domingo à tarde com o Jogo do Brasil. Então é uma grande satisfação, porque a gente acredita muito que então está dando certo esse projeto de cultura, de qualidade, de levar para as pessoas uma informação de qualidade. Vanilson, antes da gente continuar especificamente na nossa pauta, e eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo e julga isso importante, fala um pouco sobre o custo da viagem. As dificuldades econômicas para se fazer uma viagem dessa. É uma viagem muito cara? É uma viagem impossível? Porque isso eu acho que é uma coisa que é importante quando se pensa em turismo. Então fala um pouco para os nossos amigos aqui do Odisseia. Bem, falar em valores é uma coisa um pouco complexa, mas não é impossível. Eu sempre falo que viagem é uma questão de você fazer planejamento, dedicação e fazer prioridades. Eu sempre priorizo as minhas viagens, então eu sempre procuro economizar e durante o ano, nos períodos em outras coisas, para poder na viagem gastar e estar muito mais tranquilo. No meu caso, essa viagem ficou um pouco mais cara, porque eu inseri uma série de lugares que eu gostaria de conhecer. Então, as minhas viagens normalmente eu vou para um lugar, mas eu conheço muitos lugares num país ou numa região. Então isso acaba encarecendo esse a mais que eu acabo colocando.
Mas se você pegar, por exemplo, você quiser fazer o pacote básico para Machu Picchu com Cusco, não é muito caro. É mais barato, por exemplo, que muitas vezes você passar uma semana no Nordeste e ficar 4 dias entre Cusco e Machu Picchu, sai muito mais em conta. Ainda mais em quem é de São Paulo, porque os voos internacionais saem de São Paulo. Então é muito mais em conta o trecho aéreo, que no caso fica mais barato do que, por exemplo, quem está em outras localidades do Brasil. Mas não é um custo impossível, não. Você tem, se você pesquisar na própria internet, você tem valores, por exemplo, de até R$2.000, você ficar 3, 4 dias em Cusco, com um dia em Lima e passar em Machu Picchu. Então não é um valor tão excepcional como passagem aérea e hospedagem, se você pensar num lugar turístico. Então a alimentação também não é cara, vale a pena, e é muito boa. E também você tem várias possibilidades de anexar. Então, no caso, que agora eu conheci o caminho, então vale a pena você conhecer algumas, por exemplo, fazer coisas fora do eixo do sul do Peru, que é muito conhecido. Então, conhecer o norte, conhecer de repente a floresta peruana. Existem cada vez, tem novas ruínas que são abertas ao público para você visitar. Então, não é um custo elevado. Você tem desde programas que podem ser, como diz, de R$2.000 com passagem aérea, até programas excepcionais com viagens de luxo, que você tem hotéis 5 estrelas, que aí o preço é bem maior, já não teria um parâmetro, que aí o céu é o limite, depende do luxo que você vai querer. Mas você tem no Peru todas as possibilidades. Você tem desde o hotel, do hostel, você vê muito mochileiro, então não é uma viagem cara, né? Até pessoas de alto poder aquisitivo que vão conhecer e visitar as ruínas todas, e tem hotéis excepcionais em toda a região do Peru. Muito bem, ou seja, tem para todos os gostos, né? Então basta a pessoa estar disposta. E você falou uma coisa que eu acho que é a palavra mágica, não só para turismo, como para qualquer coisa que você quer fazer na vida. É planejamento. Agora, como o Vanilson ele tem isso como uma meta não só de vida, como também profissional, porque não tem nada melhor para agregar cultura do que viajar. Então, ele sempre realmente faz lá o seu planejamento para que ele possa realizar esses sonhos e conhecer o mundo, né? Que esse que eu acho que é o objetivo. Então, para a gente finalizar o primeiro bloco, né, nesse programa de hoje, eu queria perguntar para você, nesses 5 minutos finais que nós temos aí para o intervalo, para você falar, pelo menos dar uma boa introdução da cultura peruana, né? Porque obviamente você foi para lá porque essa cultura te interessa, ela te chama atenção. Então fala um pouco para os nossos amigos aqui da Cultura Online Brasil, da Cyber Rádio Lusófona e do Centro de Pesquisa Odisseia, um pouco sobre essa questão da cultura peruana. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, a cultura, e como a gente ainda é muito limitado de conhecimento dos nossos vizinhos, né? Eu sempre falo que as pessoas têm a imagem do Brasil como uma coisa única, a gente tem uma diversidade gigantesca entre as regiões, os estados, e mesmo dentro dos próprios estados nós temos diferenças culturais muito grandes, então não dá para generalizar. O Peru me mostrou justamente isso. Ele é bem menor que o Brasil, mas tem uma diversidade cultural assim excepcional. Se você vê pessoas do norte do Peru, do sul, eles têm traços diferentes. A Amazônia peruana também é diferente. E mesmo a imagem do Peru que nós temos, enquanto leigos, digamos assim, é Machu Picchu, uma lhama e aquela pessoa com roupa colorida. A própria roupa, existe diferenciação entre quem é do vale, quem é da montanha. Eu estive na região de Arequipa, e lá as mulheres usavam um tipo de chapéu que não é o mais comum. E aí tinha diferença entre o vale e a montanha, por quê? As mulheres do vale usavam uma flor, da montanha tinha um outro tipo de flor. Quando tinha 2 flores era casada, outra, quando tinha uma flor era solteira. O bordado era diferente. No Lago Titicaca, as pessoas que estavam em algumas ilhas usavam um tipo de vestimenta completamente diferente do quem estava na área, digamos, fora do lago. Então, aquela imagem muito única, não é. Você tem uma diversidade cultural dentro do Peru que me impressionou muito. E essa diversidade se reflete em várias coisas. Na música, no tipo de pintura, no tipo de arquitetura até que você tem. A própria forma de usar os materiais, né, o artesanato deles também é muito diferente de acordo com a região. Então é muito mais rico do que eu imaginava. A gente achava que era uma coisa muito uniforme, que os incas seriam uniformes, também não são. Tem muita diferença, e essa parte acaba criando uma vontade de conhecer e se adentrar mais e mais dentro dessa cultura. Para todos os que irão na expedição, realmente vocês vão sentir muito essa
essa imagem, porque por mais que você estude, você nunca tem essa imersão, né? E eu não sou da área de história, não sou um especialista, então para mim foi muito impactante essa diversidade cultural que vai se traduzir na culinária, na parte artesanal e na própria dia a dia das pessoas que você vai encontrar lá no Peru. Muito bem. Então hoje aqui no estúdio do Odisseia, do Centro de Pesquisa Odisseia, como eu disse, 3 anos de existência. E no programa Conexão Odisseia, hoje Vanilson Fickert, ele é turismólogo, né? E é um especialista da área aí, trabalha há mais de 10 anos na Secretaria de Turismo aqui do Estado de São Paulo, falando para nós aqui sobre a sua expedição no Peru. E eu gostaria de, fechando agora o primeiro bloco, convidá-los a fazer perguntas pelo nosso chat. E eu já tenho informações também que nós temos muitas pessoas assistindo o nosso programa pelo Facebook, né? E também as pessoas estão aí compartilhando e assistindo o nosso programa pelo Facebook. Então, meus amigos, nós estamos indo para um pequeno intervalo e eu gostaria de lembrá-los, Projeto Y12. O grande projeto do Centro de Pesquisas Odisseia será lançado no dia 23 de junho na Biblioteca Monteiro Lobato, onde nós vamos apresentar a todos vocês uma introdução a esse grande projeto. Então vocês vão estar lá, vocês vão ver. Eu conto com a presença de todos vocês às 16h30. E antes de finalizar esse bloco, agradecer a todos que foram no evento de ontem, a noite de autógrafos lá na livraria Café com Cultura, onde eu e uma série de pessoas tivemos lá uma tarde e uma noite extremamente agradável, né? As pessoas lá confraternizando, tinha crianças, inclusive, tinha bebê de 2 meses. Fiquei muito feliz. Crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos, adultos de todas as idades, e todos eles buscando a mesma coisa, cultura. Então, parabéns aos pais que levaram seus filhos para um ambiente como esse. Geralmente a gente só leva os filhos para os shoppings. Que bom quando a gente leva para ambiente de cultura, como livrarias e outros ambientes. Então, parabéns a todos que estiveram lá. Meus amigos, eu, Marcelo Lambert, volto em breve com o Conexão Odisseia.
Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey!
Estamos aqui de volta com Conexão Odisseia, nesta tarde de domingo, dia 3 de junho de 2012, hoje com o Vanilson Fickert, turismólogo, falando sobre o Peru. Então, meus amigos da Cyber Rádio Lusófona e também da Cultura Online, espero que vocês estejam aí gostando do nosso programa de hoje. Vanilson, uma coisa que eu sempre privilegio nas minhas viagens, né, é essa questão da gastronomia. Eu acho isso muito importante e a gastronomia ela sempre traz muito da identidade daquele local, daquela região e das pessoas que estão inseridas ali. Então fala um pouco para nós da gastronomia peruana, que eu sei que ela é muito rica, né? Então fala um pouco para nós sobre a gastronomia do Peru. Bem, é verdade, a gastronomia, principalmente na área de turismo, ela é extremamente importante, faz parte do nosso cardápio de turismo junto com os atrativos, mas a gastronomia ela é muitas vezes o foco principal da viagem para muitas pessoas. Então tem festivais gastronômicos hoje que atraem vários turistas para experimentar. O Peru me surpreendeu bastante com relação à gastronomia, pela diversidade que existe, pela riqueza e principalmente assim, hoje a gastronomia peruana ela está na moda internacionalmente. Você tem vários restaurantes de comida peruana, tudo em uma redescoberta e uma adaptação aos novos modelos gastronômicos. Então, são chefes de cozinha atuais usando os ingredientes peruanos mais antigos, alguma coisa como está acontecendo no Brasil também, onde a gastronomia está sendo valorizada. E o grande diferencial que eles têm, eles estão fazendo uma promoção muito forte com relação à gastronomia na área de divulgação em turismo. Então, eles falam muito dos pratos típicos, as diferenças regionais. Então você vai encontrar o ceviche, que é maravilhoso, que é com frutos do mar, que vale a pena experimentar. A bebida tradicional lá, o pisco, né? E o pisco sour, que é a caipirinha deles, digamos, que todo hotel que você chega, você recebe um pisco sour como uma recepção, seja bem-vindo. Então você recebe para ir tomar no bar. E é uma forma muito simpática de você atender ao turista que chega. Essa riqueza gastronômica tem tudo a ver com a herança Inca e pré-Inca que eles têm. A quantidade de milho, por exemplo, a diversidade que eles têm é muito grande. São mais de 30 espécies, algumas muito curiosas. Por exemplo, tem um milho roxo, né, que é muito interessante. E com eles fazem uma bebida chamada chicha morada, que é um suco muito gostoso, muito doce, mas feito de milho. A gente não está acostumado com suco de milho, é uma coisa mais grossa. Não, lá o suco é bem leve, muito gostoso mesmo. Você tem outras coisas curiosas também, por exemplo, mais de 4.000 tipos de batata. Nunca vi tanta batata assim. E as possibilidades que eles fazem com isso também, a gastronomia é excepcional. A quinoa também, que você tem, que é muito típica lá e que é extremamente proteica, é muito forte, que eles utilizam. E a parte de bebida, com além do pisco sour, você tem algumas curiosidades, por exemplo, o refrigerante Inca Kola, né, que é um refrigerante muito doce, mas que é muito característico e que combate com outras marcas muito fortes que tem internacionais, mas que tem uma boa pedida. E também as cervejas também, que são muito específicas de lá, que são muito saborosas e que valem a pena experimentar. É uma coisa muito interessante essa parte da riqueza gastronômica que a gente tem no Peru, vale a pena experimentar. E assim, mostra muito da realidade cultural. Então, por exemplo, você tem algumas coisas que são específicas, por exemplo, do norte, que é o arroz com pato, que é muito interessante. Você tem o porquinho da Índia que eles fazem, que para nós é meio estranho, mas é uma coisa que é cultural deles. A alpaca, né, que eles comem, naturalmente, que é uma carne extremamente saudável. E tem também outras coisas que eles fazem, com coisas típicas, como várias temperos. A pimenta é muito utilizada, o prato, e as coisas com folha de coca, o famoso chá de coca também, que é uma coisa interessante, muito cultural e que tem uma raiz muito profunda e que não tem nada a ver com a imagem que muitas vezes as pessoas têm aqui no Brasil. Muito legal. Nós vamos ficar agora com um pequeno vídeo com curiosidades aqui da América, que também foi preparado com muito carinho para vocês. E eu queria, antes do vídeo, ressaltar aqui a presença do pessoal técnico, dos pesquisadores aqui do Centro de Pesquisa Odisseia. O Manúcio Porto, nosso grande pesquisador, está aqui. O Jonathan Tostes também, sempre acompanhando o programa aqui na assessoria.
o nosso mago da web designer, Leandro Zermiani. Entra no site dele também que vale a pena, leandrozermiani.com. O Thiago Abramson e o Alexandre Abramson, todos eles aqui sempre colaborando, apoiando os projetos do Centro de Pesquisa Odisseia, e por isso que eles acontecem, porque por trás das câmeras e por trás do apresentador que vos fala, tem toda essa equipe fazendo com que o programa aconteça. Então vamos ficar agora com esse pequeno vídeo que foi oferecido especialmente para vocês, algumas curiosidades aqui da nossa América. Então, vá lá o vídeo. Meus amigos, infelizmente o vídeo aí parece que deu uma travada, mas vamos... o pessoal técnico está cuidando aí, vamos ver, a gente vai dar continuidade aqui às perguntas. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui da Raquel, que fala o seguinte: o que mais te impressionou com relação à colonização espanhola no Peru? Então fala um pouco sobre essa questão da colonização. E mais uma vez, amigos da Cultura Online Brasil e da Cyber Rádio, e é claro, todos os amigos do Centro de Pesquisa Odisseia, Projeto Y12. Dia 23 de junho, na Biblioteca Monteiro Lobato, às 16h30, eu vou estar dando uma palestra gratuita sobre os maias, e depois vocês vão saber um pouco sobre o Projeto Y12. Vanilson, responde para nós um pouco sobre essa questão que foi perguntada. Bem, colonização espanhola é uma coisa que eu gosto muito, acho curioso, eu gosto de fazer algumas comparações com relação à colonização portuguesa que nós tivemos no Brasil, é muito diferenciada em alguns aspectos, apesar de serem todos ibéricos. Mas o que mais me impressiona no Peru, principalmente em Lima, com relação à colonização espanhola, foi a força que é ali, né? Porque ali era a capital, a região de um império muito forte, o Império Inca, né? E eles foram muito fortes, extremamente, digamos, muito rígidos com relação à imposição de algumas coisas, com relação à população que existia. Então, por exemplo, quando você tem em Lima, a capital, ou Arequipa, que é uma cidade que é considerada espanhola, então porque foi fundada, não tinha nenhum resquício anterior, você percebe muito a ideia da opulência, da necessidade de impor o que é o novo, o que eles estavam trazendo. Então você tem isso. Quando você vai para Cusco, aquelas cidades que foram, digamos, adaptadas para uma coleção espanhola, então você vê os restos de templos, essa massificação que foi a destruição de tirar tudo que era possível de referência cultural anterior, né, com relação ao novo que seria a colonização espanhola. Então isso é muito forte. E ao mesmo tempo você percebe, por exemplo, com a população, que existe uma mescla de, ao mesmo tempo, admirar algumas coisas que são importantes, porque ao mesmo tempo a cultura espanhola em Lima teve um apogeu, tivemos a primeira universidade, uma das primeiras universidades, a cultura também que isso gerou, que no Brasil nós não tivemos, a gente foi muito mais atrasado com relação a essa parte cultural, eles tiveram muito mais com relação a essa riqueza toda, e ao mesmo tempo uma angústia de um passado, né, principalmente aqueles que têm uma ligação mais forte com os indígenas ou com os incas ou outras civilizações que existiam no país, na área que hoje é o Peru. É muito rude isso daí, é muito forte em todas as partes. Então, quando você vê uma base inca com uma construção colonial em cima, faz você pensar muito, né? Por outro lado, em Arequipa, que é uma cidade que não foi construída em cima de ruínas incas, de uma beleza plástica maravilhosa, né? Então você tem a Praça Maior de Arequipa, é muito bonita, o Mosteiro de Santa Catarina também é excepcional, que é um quarteirão inteiro, que é uma cidade dentro, que é onde ficavam as pessoas. Então culturalmente você tem uma coisa muito interessante isso. Então você fica naquela angústia, né, da imposição do novo, mas ao mesmo tempo com essa visão de distância, de tempo. Agora também existe um legado, e hoje essa assimilação, e eu percebi muito isso dentro deles, ao mesmo tempo que uns criticavam e faziam questão de mostrar ainda um vigor dos incas e valorizar isso, também existia um certo orgulho desse colonialismo espanhol com relação ao que ele também trouxe de bom, no sentido, não que isso justifique o que eles provocaram, mas também que também não temos que ter um olhar um pouco maior e um pouco mais distante com relação a isso.
Ok. Bom, mais uma vez, segue aí o meu contato, né? O meu e-mail é contato@marcelolambert.com e quem quiser acessar um pouco do meu trabalho é marcelolambert.com, tá? E o site do Centro de Pesquisa, quem está nos acompanhando pelo nosso site, é o cpodisseia.com, e todos os nossos colaboradores que estão sempre aí mandando dicas de programa, acompanhando, mandando mensagens aí para nós, para que a gente possa fazer próximos programas. Lembrando que no próximo domingo nós temos o Por Dentro da Matrix, às 17 horas, via Cyber Rádio, culturaonline.com, br, né, .org, e também Cyber Rádio Lusófona. Vanilson, fala um pouco para nós uma questão que muito é falada, inclusive até um tanto quanto de forma pejorativa e equivocada, sobre o uso da coca, da folha da coca nessas regiões andinas, né? A gente sabe que tem toda uma relação com a altitude e tal. E como é que foi isso lá? Como que isso foi apresentado a você? Como que isso faz parte do universo cultural, urbano, enfim, do peruano? Isso é uma curiosidade que várias pessoas, quando eu voltei, me perguntaram tudo, como é que a história do chá de coca ou o uso disso. E uma coisa que eles fazem questão de comentar com muita naturalidade com relação ao uso da coca é justamente as propriedades medicinais. Eles falam, poxa, a coca ela tem, acho que mais de uma dezena de utilidades, de subprodutos, todos excepcionais, tem um efeito terapêutico muito bom, né? O único subproduto ruim é justamente a cocaína quando é industrializada com coisas químicas. Exatamente. Então, é uma coisa que eles fazem questão de deixar, porque eles não querem ser vistos como usuários de droga. A coca não é uma droga, muito pelo contrário, ela tem uma função extremamente importante. E eu sou prova disso porque eu senti o efeito da altitude e o quanto o chá da coca auxilia você nesse sentido. Então, quando você chega nos hotéis, você encontra, principalmente a partir de Arequipa, em Cusco, em Puno, lá as margens do Lago Titicaca, você está a 3.500, 3.900, até 4.500 que eu cheguei nessa altitude. Você recebe, tem lá o chá de coca para você tomar, ele quente. E o que acontece? O chá ele facilita você a respirar melhor, se sentir bem com a altitude. Em alguns locais eles mascam a folha de coca, você compra isso naturalmente, não tem. E as pessoas, mas você ficou louco, deu algum. Não tem efeito algum, a não ser se você se sentir melhor com relação à altitude. Principalmente para nós que não estamos acostumados com altitudes tão grandes. Então, o efeito da altitude é muito ruim, né? Você sente muito mal, a dificuldade de respirar. Qualquer 10 passos que você tem, você está ofegante. Você tomar o chá de coca, você consegue um bom tempo sentir isso daí. Isso é oferecido em todos os locais. Essa foto ao fundo que nós vemos foi numa parada de ônibus, que a gente pediu um chá de coca, e aí tem algumas coisas que são... Esse aí era típico, que era feito com chá de coca, uma outra erva tipo melissa, né? Então era mais calmante, então eles faziam misturas também, não é o único. Então é sensacional isso daí, não tem... a pessoa não precisa ficar preocupada que vai ter alucinação, acha que vai ficar viciado, não, é completamente natural e muito rico. Isso aí é mais uma coisa que a gente tem que trabalhar culturalmente, nós. Muito bem, eu já tenho informações aqui que o vídeo agora está ok. E antes de colocar, eu queria fazer um acréscimo também nessa questão. As múmias de Salta, por exemplo, que eu sei inclusive que você foi no museu, né, de Salta, elas, quando foi feito o trabalho de arqueologia forense, a parte de antropologia forense dessas múmias, dessas crianças, foi encontrado quantidade de coca, né, que elas estavam mascando até o local onde elas foram... infelizmente lá ritualizadas, e tinha muita substância, inclusive uma delas, sendo feito lá os testes, foi identificado que ela tinha problema respiratório, e a quantidade de coca que ela estava mascando era maior que a outra criança, porque ela precisava de uma oxigenação maior, fato esse que a folha é usada. Por que eu estou dizendo a questão da múmia? Para que todos saibam que isso é usado há muito tempo, há muitos séculos na região, e é usado como uma propriedade, inclusive medicinal. Mas voltamos a dizer que fique muito claro, não é a cocaína refinada, que é usado como tóxico, que é usado como droga, não é nada disso.
A gente está falando da folha in natura lá, que é usado culturalmente nos países andinos. Ninguém está fazendo nenhum tipo de apologia aqui, absolutamente nada. Pelo contrário, que isso fique muito claro e registrado aqui. Nós estamos falando aqui como historiadores, turismólogos, pessoas que estão tendo uma visão cultural em relação à coisa e que absolutamente não tem nada a ver com a questão da droga, que infelizmente é o mal do século aí. Bom, eu queria agora passar para vocês o vídeo, né? E que vocês, é um vídeo curto, mas que vocês fiquem aí um pouco com essas curiosidades. Olá, o Centro de Pesquisas Odisseia vem trazer para vocês um novo quadro, América, um continente repleto de mistérios. Hoje nós vamos falar sobre a folha de coca, uma planta que muitos acreditam ser de origem inca, mas na verdade é muito anterior a isto. Os povos andinos cultivavam essa planta devido aos seus poderes biológicos. Ela ajuda na circulação e na respiração, que vai fazer com que aquele povo consiga conviver melhor nas altitudes daquela região. O povo inca, quando ele cresce, o seu império, quando é formado, vai divulgar essa planta de uma maneira diferente. Eles vão começar a elitizar a planta e fazer com que ela fosse usada em alguns rituais, em alguns momentos específicos. Mas como a planta era uma coisa muito comum, uma coisa de fácil acesso, que vários mercadores traziam para o povo, não deu certo. E o povo continuou a utilizá-la em vários momentos de sua vida. Nós sabemos que os incas foram colonizados, e essa colonização trouxe então algumas opções de lendas para dizer a origem dessa planta tão magnífica. A lenda, que é mais conhecida pelo povo, diz que o guardião, ele retinha e ele protegia o tesouro do imperador inca. E com medo de que os espanhóis adquirissem esse tesouro, ele resolveu jogá-lo dentro do lago Titicaca. Ele sabia que eles não poderiam encontrar o tesouro naquele local, mas os soldados chegaram e começaram a torturá-lo para ele entregar aquele artefato. O Inca resistiu o máximo que pôde, e quando estava perto da morte, ainda assim não revelou a localização do tesouro. Os espanhóis desistiram da tortura, pois sabiam que ele ia morrer. Em momentos antes do Inca morrer, o próprio Deus desceu a ele e disse o seguinte: faça-me um pedido, o que você quiser, para me recompensá-lo devido à sua tamanha bravura. O Inca então disse o seguinte: bom, eu quero que todos esses espanhóis vão embora e que nosso povo volte a ser o único. Infelizmente, o Deus não pôde atender o pedido, pois o próprio Deus tinha sido vencido pelo Deus dos espanhóis. Era esse o pensamento da época, que até o próprio Deus espanhol submeteu o Deus dos Incas. Então, por não poder atender, ele acabou fazendo um outro benefício. Ele disse que criaria uma planta que ajudaria o povo a resistir a todo o sofrimento que viria a partir daquela época. E criou então a folha de coca. E até hoje a folha é utilizada para força, para sanar a fome, para motivar o povo e para fazer o povo superar todas as dificuldades. Por isso que ela é tão famosa no mundo andino, porque ela foi uma planta, de acordo com a lenda, dada pelos deuses para poder fazer aquele povo superar suas dificuldades e poder crescer. E até hoje ela é pensada e utilizada dessa forma dentro das culturas que vieram posterior aos Incas, mas ela nasceu anterior aos Incas. E as minas de Potosí, que ficavam na Bolívia, foi um dos momentos em que os Incas foram muito explorados, né? E eles utilizaram muito essa planta para poder superar toda essa dor da colonização. Bom, fica aí então para vocês a dica. Para quem quiser conhecer mais, é só acessar o candelabrodojom.blogspot.com.br. Muito obrigado. Olá. Voltamos aqui com o Conexão Odisseia, depois com essa apresentação especial do Jonathan Tosses, nosso pesquisador. Eu queria agora, infelizmente, já está faltando aí 4 minutos para a gente finalizar o programa de hoje. Eu queria que você deixasse aí suas considerações e dizer o seguinte, meus amigos. Tivemos aí um monte de e-mail, as pessoas pedindo uma parte 2 desse programa, porque realmente a gente não conseguiu passar nem 40% da proposta que nós tínhamos para o programa de hoje.
Então, já digo para vocês que o Conexão Odisseia do dia 24/6, logo após o nosso evento da Biblioteca Monteiro Lobato, nós teremos o Mundo Inca parte 2, com o Vanilson aqui já comprometido com esse projeto, com esse próximo programa. Então, Vanilson, faça suas considerações finais aqui para os nossos amigos do Centro de Pesquisas Odisseia e aí a gente já vai se despedindo. Bem, eu queria primeiro agradecer a toda a equipe do Odisseia e parabenizar pelos 3 anos, né, que foi uma honra estar aqui participando justamente do programa do 3º ano, e que realmente passou muito rápido, realmente faltou muita coisa para comentar, acabei me entretendo em vários assuntos aqui, tem muito mais coisas que a gente pode trabalhar, e que será um grande prazer encontrá-los novamente daqui a alguns dias, aqui novamente para falar sobre o Peru e essa viagem que eu fiz, que foi muito, muito especial para mim. Mais uma vez, obrigado. Bem, o meu e-mail, quem tiver alguma pergunta ou quiser entrar em contato, é vfickert, ela está também aí no vídeo, vfickert@yahoo.com.br. Fiquem à vontade para escrever, tirar dúvidas ou alguma informação sobre o Peru, sobre o turismo, né, ou sobre o estado de São Paulo também, que eu tenho alguma experiência que se eu puder ajudar, é um prazer. Legal, e também quem quiser aí adicionar o Vanilson no Facebook, ele também tem a página dele lá e vocês podem também trocar ideias com ele, ele pode estar orientando vocês em algumas viagens, ele é uma pessoa muito acessível nesse sentido e eu tenho certeza que ele tem condições não só técnicas, mas também de dar grandes dicas aí para todos vocês. Bom, finalizando então o programa de hoje, eu queria dizer que na sequência pela Cultura Online br.org e pela Cyber Rádio Lusófona, vocês ficarão com o programa E Agora José, com o Guedes e o Omar, e falando sobre a temática da educação. Bom, lembrando mais uma vez que no dia 23 de junho nós estaremos na Biblioteca Monteiro Lobato, né, falando sobre a civilização maia e seus mistérios e lançando oficialmente na cidade de Guarulhos o grandioso projeto Y12. Então, às 16h30, no centro de Guarulhos, na Biblioteca Monteiro Lobato. Uma outra questão, mais uma vez agradecendo o evento de ontem, foi um evento sensacional, lotou, gente de todos os lugares, inclusive pessoas do Facebook, olha só, pessoas que acompanham o nosso trabalho aí pelas redes sociais, indo lá nos prestigiar e conhecendo essas pessoas pessoalmente. Foi uma experiência muito legal. Então eu, Marcelo Lambert, em nome do Centro de Pesquisas Odisseia, desejo a todos vocês muita luz, muita luz, muita luz. Agradeço profundamente a presença aqui do Vanilson, por ter colaborado tanto com o nosso programa hoje, e parabéns para o Centro de Pesquisa Odisseia, que completou 3 anos de vida, e digo a vocês, como nunca estamos extremamente animados para continuar lutando por um país melhor. Então, parabéns aqui para o Jonathan Tostes, para o Manúcio Porto, o mago da web designer, o Leandro Zermiani, o Thiago Abramson, o Alexandre, o Humberto, que hoje está trabalhando aí, não pôde vir, e é claro, ao Márcio Maia, que também está trabalhando, e todos os colaboradores aí do Centro de Pesquisa Odisseia. Vai aí um grande abraço e uma ótima semana a todos vocês, e um abraço especial essa semana para todos os meus alunos que participaram ontem do último evento. Um abraço, meus amigos. Até!